Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Vap Tancredo e hoje voltaremos a falar de mais uma edição dos Jogos Olímpicos. Último vídeo, visitamos Tóquio, que é a sede dos Jogos desse ano também. E agora vamos atravessar novamente o Oceano Pacífico e ir até a primeira cidade latino-americana a receber os Jogos. Estou falando da Cidade do México. Também aqui já falo com vocês. Teremos um vídeo super especial durante esta semana, falando aí um pouquinho, fazendo um balanço desses Jogos Olímpicos, agora que terminou. Hoje, nesse domingo, agora em há pouquinho. Nesse vídeo, falarei um pouquinho da minha impressão dos atletas brasileiros, se teve alguma decepção, os jogos como um todo, grandes nomes da competição, né? Mas, antes de a gente continuar nosso vídeo, aqueles pedidos básicos que você já está cansado de ouvir, mas eu não estou cansado de falar. Primeiro deles é aquela curtida, né? Como é que você começa esse vídeo sem já curtir? Vai lá, vai na mãozinha, clica lá, curtiu o vídeo, show de bola, já ajudou bastante. Temos também aquele comentário básico, que ajuda muito para saber se você está assistindo o vídeo e vendo ele até o final. Como saberei? Coloca aquela hashtagzinha, tá? Que eu coloco lá no final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever, beleza? Vai no retângulozinho vermelho escrito inscreva-se, clica nele, aciona o sininho, porque só assim você será notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, histórias aí para contar nesse vídeo, vamos lá viajar a 1968, Cidade do México, para relembrarmos a 19ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Ali na década de 40, o mundo vivia lá a Segunda Guerra Mundial. O México não estava diretamente envolvido. E com isso teve uma boa chance de desenvolver a sua economia. Crescendo, ele teve uma década de 40, 50 e 60 muito lucrativa, o que teoricamente o credenciou a ser sede dos Jogos de 68. E também por conta de outros eventos esportivos que o México realizou aí nesse período, principalmente na década de 60, isso credenciou a própria cidade a pleitear essa posição de cidade-sede. Então eles fizeram todo o planejamento, mostrando toda a infraestrutura que já tinha dentro da cidade e também tudo aquilo que eles considerariam importante para a construção, todo o master plan, né, como se chama hoje em dia, né, para desenvolver a cidade em virtude dos Jogos Olímpicos. Então, com tudo isso em pauta, o México foi para o Comitê Olímpico Internacional em 1962 e apresentou seu plano de candidatura para os Jogos de 68. Então, o México tinha outros 3 concorrentes para ser sede desses Jogos. Estou falando da cidade de Buenos Aires, na Argentina, ou seja, na primeira vez que eles tentaram, a cidade de Lyon, na França, e mais uma vez, Detroit nos Estados Unidos. Detroit, rapaz, como eles tentaram. E novamente, não foi preciso ter mais de uma rodada. Logo de cara, a cidade do México teve a maioria absoluta e assim foi eleita logo de cara para ser sede dos Jogos 68. Em último lugar, ficou Buenos Aires, na Argentina, com apenas 2 votinhos. Em terceiro lugar, ficou a cidade de Lyon, na França, com 12 votos. E Detroit, pela terceira vez, tentando consecutiva, também não conseguiu dessa vez, ficou em segundo lugar com a vice-liderança com 14 votos. A Cidade do México foi eleita com maioria absoluta, somando 30 votos. Isso tudo aconteceu no dia 12 de outubro de 1963. Bom, como sabemos, para poder organizar os jogos é preciso criar um comitê organizador. Isso aconteceu antes mesmo da eleição da Cidade do México, mas ele só foi efetivamente montado depois, é claro, da eleição. Porém, como nós sabemos, sempre tem algum problema, principalmente com cidades que não são tão conhecidas e talvez não de primeiro mundo, como o México, o Brasil. Eles sofreram preconceitos novamente. No caso do México, foi a questão da altitude. O México, a Cidade do México especificamente, fica a mais de 2.000 metros acima do nível do mar.
Isso prejudicaria atletas, por exemplo, em competições que precisaria de muito ar, né, principalmente corrida, esse tipo de coisa. Então o comitê organizador teve que buscar alternativas para mostrar que não era bem assim, que era possível os jogos serem realizados sem problema nenhum. Eles resolveram fazer tipos eventos testes na Cidade do México, convidando esses atletas internacionais para poder participar. E isso foi super positivo, porque as marcas foram boas demais, e aí eu vou entrar um pouquinho mais nesse conceito lá na frente, e também os atletas se sentiram bem, apesar de algumas dificuldades que nós sabemos que é comum. Os jogos tiveram um investimento de 175,8 milhões de dólares investidos aí para realizar os jogos como um todo. 53,6 milhões foram para a construção de locais de prova. 16,5 foi para modernizar as áreas urbanas dentro da Cidade do México. 29 milhões foram investidos em 2 vilas olímpicas ali dentro da cidade. E outros 76 milhões foram gastos dentro do comitê organizador que era necessário, claro, para poder fazer as coisas, o pessoal trabalha, né? E tudo isso foi muito possível graças a um subsídio do governo mexicano, né? Que era meio autoritário, um negócio meio complicado, mas esse é um assunto lá na frente que também vou colocar, que investiu uma grana pesada nesses jogos e também foram vendidos boletos e os direitos de transmissão dos jogos. Isso tudo ajudou o comitê organizador a arrecadar o dinheiro suficiente para que os jogos pudessem ter sido realizados. Bom, os Jogos Olímpicos foram abertos oficialmente no dia 12 de outubro de 1968. E a cerimônia aconteceu no Estádio Olímpico Universitário, construído especialmente para esses Jogos. E na cerimônia, onde que tiveram mais de 100 delegações presentes desfilando, primeira vez que isso acontece, e também com mais de 5.000 atletas desfilando ali, se apresentando para o público que lotava o estádio, tivemos a primeira mulher a ascender a pira olímpica, um marco super importante para as atletas aí do mundo inteiro. Quem teve essa honra foi a mexicana Enriqueta Basilea. Ao todo, nesses jogos, foram 20 modalidades esportivas disputadas em 25 locais de competição. Bom, e aqui uma coisa super interessante que eu citei no capítulo anterior, que é a questão da altitude. Se lá foi uma polêmica que atrapalhou, né, digamos assim, a boa aceitação da Cidade do México para os jogos, neste caso, valeu em algumas situações para os próprios atletas. O que acontece? Com pouco ar rarefeito, as provas de salto, por exemplo, foram muito melhores. A questão de recordes mundiais foram quebrados alguns, exatamente pela facilidade que eles conseguiam voar, mas ali num ambiente onde o ar não prendia, não trazia tanto para a superfície da Terra. E quase todos os atletas conseguiram melhorar consideravelmente suas marcas pessoais. É claro que depois disso tudo, desses 16 dias de competições, 20 modalidades esportivas acontecendo, tivemos os nossos resultados ali colocados no quadro de medalha. E, como de costume, não sempre, mas normalmente acontecendo, os Estados Unidos terminaram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, com 45 medalhas de ouro e 107 no total. Os Estados Unidos conseguiram mais de 100 medalhas nesses jogos. Em segundo lugar ficou a União Soviética, com 29 de ouro e 91 no total. Aí você já vê que tem uma certa diferença aí na questão de número de medalhas de ouro, principalmente. E para fechar aí o pódio do quadro de medalhas, em terceiro nós temos o Japão, o último país a sediar os Jogos antes do México. Eles tiveram 11 medalhas de ouro, 11! Olha a diferença! E 25 no total. O Brasil levou para essa edição dos Jogos 76 atletas, sendo 73 homens e apenas 3 mulheres. Nesse quesito não melhorou muito não. E desses 76 atletas, o Brasil foi representado em 13 modalidades: atletismo, basquete, boxe, equitação, esgrima, futebol,
canoagem, vela, tiro esportivo, natação, polo aquático, vôlei e halterofilismo, também conhecido como levantamento de peso. E, gente, o Brasil conseguiu múltiplas medalhas nesses jogos. Conseguimos 3 medalhas. Tá bom, né? 3? Tá bom. Tá bom. Estamos crescendo, estamos crescendo. A primeira medalha aí que vamos falar é uma prateada. Uma medalha de prata conquistado no salto triplo. Estou falando do atleta Nelson Prudêncio. Este nosso querido brasileiro ficou em segundo aí na disputa do salto triplo. Nas eliminatórias, ele ficou em 4º lugar, o que não é ruim. Ele conseguiu o salto para classificação, tá lá, se classificou, vambora. E aí, nas finais, ele acabou ficando em segundo, com um salto de 17 metros e 27 centímetros. A segunda medalha que o Brasil conquistou nesses jogos foi na vela. E os brasileiros que ganharam essas medalhas são esses: Reinaldo Conral e Burkhard Cordes. Esses 2 brasileiros foram os primeiros a ganharem uma medalha na vela. E no caso deles, foi na prova do Flying Dutchman. Eles conseguiram este feito depois de 7 regatas. E por último, mas não menos importante, foi no boxe. Primeira medalha brasileira também nessa modalidade, que ganhamos mais uma medalha de bronze. E dessa vez, o nome do nosso grande herói é Servilho de Oliveira. Ele chegou às semifinais do torneio e perdeu para o mexicano. Só que como no boxe não tem disputa de terceiro lugar, você perde a semifinal e ganhou medalha de bronze, foi assim que aconteceu com ele. Perdeu as semifinais, medalha de bronze garantida, mais uma medalha para o nosso Brasil. O primeiro nome é Al Alster. Este rapaz aqui, ele disputou as provas no arremesso de disco, né? E não foi só no México, nas 3 edições anteriores também. E nessas 4 Olimpíadas, ele ganhou o ouro. 4 Olimpíadas consecutivas ganhando a medalha de ouro. Por isso que vale o destaque. Cara, aqui vou contar um atleta que vai ficar marcado na história para sempre. No caso é Dick Fosbury. Ele disputou os jogos e ganhou a medalha de ouro no salto em altura. E ele conquistou essa medalha fazendo história, mudando o jeito de saltar. Antigamente, as pessoas saltavam de pé, paradas, né? E saltavam de frente para o sarrafo. Ele não. Ele introduziu a corrida na qual você vira de costas e pula de costas pelo sarrafo. E isso marcou a história, que depois dele, todos os outros começaram a fazer a mesma coisa. Se lembra da Vera Kaslaviska, que eu citei no último vídeo? Pois é, ela voltou aqui nesses jogos e conquistou outras 4 medalhas de ouro. E aqui, galera, é uma história super marcante. Dia 16 de outubro de 1968. Prova dos 200 metros rasos. O campeão olímpico foi o Tommy Smith. O terceiro lugar foi John Carlos. Indo para o pódio, os dois colocaram luvas pretas e levantaram o punho em sinal de protesto por tudo que os homens pretos na América do Norte, nos Estados Unidos, viviam através do preconceito e da discriminação. Um levantou o braço direito, o outro levantou o braço esquerdo, porque só o Smith tinha o par de luvas, John Carlos não tinha. Muito marcante isso, e essa foto gira a história do esporte até hoje e não vai sumir tão cedo. Os dois sofreram sanções pesadas. O problema aqui é que depois disso eles foram retalhados e basicamente deixaram de competir em competições internacionais. Ao todo, foram 5.516 atletas que disputaram os Jogos da Cidade do México em 1968. Desses, 4.735 eram homens, e as mulheres bateram o recorde de participação com 781 atletas. Outro recorde aqui foi o número de delegações. 112 países mandaram atletas através de suas delegações para esses Jogos.
Outras delegações que participaram foram da Alemanha Ocidental e da Oriental. Nos jogos anteriores, eles competiam juntos, só que na Cidade do México foi permitido que eles competissem separadamente. Porém, defendendo a mesma bandeira e com uniformes iguais. A África do Sul não participou desses jogos por conta do apartheid. Esse foi o primeiro jogos de uma série que viriam em sequência que a África do Sul não pôde participar. Gente, aqui uma situação super triste. Vários manifestos aconteceram no México, na Cidade do México, um pouco antes dos jogos começarem. E vários estudantes, por exemplo, ficaram acampados ali na universidade, onde aconteciam boa parte das modalidades esportivas. O que aconteceu? 10 dias antes, vários estudantes estavam lá e o governo mexicano mandou mais de 5.000 soldados e vários tanques para retirar os manifestantes de lá para que fosse possível ter os jogos. Esses manifestantes não queriam a realização dos jogos e queriam uma revolução dentro do México, porque eles não estavam satisfeitos com o governo. Ao final do confronto, cerca de 1.000 pessoas foram mortas nas manifestações, no confronto entre soldados e manifestantes. E outras centenas de pessoas foram presas. Então, voltando ao caso da Casa Valesca, outra situação muito chata. Ela é da Tchecoslováquia, né? Esse país que agora se chama República Tcheca. Ela, durante as competições, de alguma forma foi prejudicada nas notas para que atletas da União Soviética ganhassem a medalha de ouro, ou empatando com ela, ou ficando à frente dela. Com isso, dentro do pódio, ela protestou, baixando a cabeça ao ouvir o hino soviético. Outra situação super envolvida neste caso foi porque a União Soviética tinha acabado de invadir a Tchecoslováquia, colocando o país, digamos assim, no regime da União Soviética. Com isso, ela fez todo esse processo para se manifestar contra o ataque soviético e também pelas notas que ela teve aí que prejudicaram ela durante a competição também. E por conta dessa atitude, ela sofreu retaliações também. Ela foi proibida de competir internacionalmente e também de fazer viagens. Isso só foi acabar, essa punição dela só foi acabar quando a União Soviética deixou o seu país. Triste. É isso aí, galera. Muito legal, mais um vídeo terminando, falando aí das maravilhas que foi, né? Esses jogos aí no México, várias histórias. Histórias boas, histórias não tão boas, polêmicas. Mas eu acho que, depois de tudo isso, o final é bem positivo, né? Primeiros jogos na América Latina, que só voltariam a ter 48 anos depois, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em 2016. Um sucesso, as pessoas foram, recorde de atletas, recorde de delegações, número recorde de mulheres atletas competindo, vários países fazendo sua estreia, ou seja, o movimento olímpico crescendo. O México recebeu muito bem esses jogos, o povo mexicano é um povo muito acolhedor, mas, tirando o lado político, o esportivo foi muito positivo. Recordes quebrados, superação dos atletas, Brasil conquistando 3 medalhas. Tudo isso contou bastante para o sucesso desses jogos e os jogos serem muito bem sucedidos. E, depois de tudo isso, Jogos Olímpicos terminados. Estou aqui conversando com vocês, claro que a gravação é antes, só que quando o vídeo for pro ar, os jogos já terão sido encerrados. Muito legal o movimento olímpico, que ele nos traz. Falarei mais um pouquinho num vídeo que eu farei aí durante a semana. Super bacana trazer histórias olímpicas, histórias de superação, histórias de companheirismo, histórias de confraternização para vocês. Porque o esporte é isso, o esporte é amor, o esporte é estar junto, o esporte é superar limites.
É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui, assistindo esse vídeo. Não se esqueça de curtir se ainda não curtiu, se inscreva no canal, acione o sininho e comente. Coloque aqui o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal. Tudo isso e a nossa hashtag, claro, Cidade do México 1968 e a outra hashtag Jogos na América Latina. Tá? 2 hashtags super maneiras para a gente abrilhantar ainda mais aqui o nosso canal e que esse canal possa chegar a outras pessoas também. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, por terem ficado até aqui. Agradeço bastante e não se esqueçam, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu, galera, fica com Deus e até a próxima.